A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa CPAD News, o seu canal de informação, edificação e opinião abalizada para a sua vida. E você vai ver no programa de hoje. Em seu pronunciamento anual de Páscoa, o primeiro-ministro inglês David Cameron discursa contra a perseguição aos cristãos do mundo. Milhares de assembleanas do Rio de Janeiro se congratulam e adoram a Deus no encontro da UFADERJ. Grande produção hollywoodiana Noé distorce a narrativa bíblica do dilúvio. Em seu discurso anual de Páscoa, o primeiro-ministro inglês David Cameron fez uma declaração que alegrou os cristãos de todo o mundo. Easter is the most important date in the Christian calendar. O primeiro-ministro inglês afirmou em discurso na televisão britânica que a religião mais perseguida em todo o mundo é o cristianismo e que a Grã-Bretanha deveria perder a vergonha e se levantar contra a perseguição a cristãos e a outros grupos religiosos. Disse Cameron: espero que possamos fazer mais para levantar o perfil da perseguição aos cristãos ao redor do mundo, porque a nossa religião, o cristianismo, é a religião mais perseguida do planeta. Acho que a Grã-Bretanha pode desempenhar um papel de liderança nesse processo, porque somos um país envolvido em nível internacional e devemos levantar as nossas vozes contra a perseguição a cristãos e a outros grupos religiosos, onde e quando pudermos, e devemos perder a vergonha de fazê-lo, afirmou o primeiro-ministro britânico. Milhares de mulheres assembleanas se reúnem na Assembleia de Deus em Cordovil para mais um encontro da União Feminina das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 12 e 13 de abril, o Conjunto Integração Capital realizou o congresso da UFADERJ na Assembleia de Deus em Cordovil, aqui no Rio de Janeiro. De todas as regiões, as mulheres se reuniram para louvar a Deus, e isso com o apoio de vários cantores. Durante a festividade, o pastor Isael de Araújo apresentou a biografia de Frida Wingren, recém-lançada pela CPAD. Houve autógrafos no final, dado o interesse das mulheres pela pioneira. Foi uma festa com muito louvor. Queridos, vamos agora para um breve intervalo e já estamos de volta. O ano de 2014 tem sido marcado por grandes produções hollywoodianas acerca de personagens bíblicos. E a mais recente, Noé, tem causado a revolta de judeus ortodoxos, de cristãos, inclusive de muçulmanos, porque o Alcorão também traz um relato sobre a vida de Noé. Isso porque o filme distorce completamente a história de Noé e a história do dilúvio. E para falar sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora a professora Sara Alice Cavalcante, que é colunista do jornal Mensageiro da Paz, responsável pela coluna Em Dia com Israel, e é especialista na área de assuntos judaicos. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus sobre todos os irmãos. Estamos aqui nessa oportunidade para comentar um recente filme lançado de nome Noé, um homônimo do personagem bíblico que é tão querido de todos nós. E por que isso vem a ser motivo de uma conversa ou de um comentário? Porque ensinadores cristãos são buscadores
são pesquisadores de recursos que possam vir a clarear a narrativa bíblica, que possam vir a ilustrar e até a chamar a atenção dos seus alunos para aquilo que Deus quer falar, revelar em sua palavra. E nós fomos chamados por Deus para viver nessa época com tantos recursos, com tanta tecnologia à nossa disposição e não dispensamos, nem minimizamos o valor de tudo isso que está à nossa volta. Ora, fui então assistir, procurar ver, não digo analisar, não sou exatamente uma cinéfila, mas estou como todo ensinador em busca daquilo que diz respeito à temática bíblica. E o que me chamou a atenção no filme é que, apesar do mote Noah, o Consolador, o filme passa bastante ao largo da narrativa bíblica, uma narrativa fundadora, uma narrativa importante, porque a partir de Noah se dividem todas as nações da terra, através de seus filhos Shem, Ham e Jafé, toda a multidão de pessoas que existe hoje parte. Então, o interesse da vida de Noah e daquilo que o Senhor nos diz através dela é muito grande. E fui nessa expectativa. É interessante que quando um artista, com toda a sua liberdade criativa, parte de um mote bíblico, ele abre mão de coisas como a construção de um suspense, a construção de uma expectativa quanto à finalização, porque as histórias já são conhecidas por todos. Ele então privilegia o detalhamento de certas circunstâncias ou o uso da tecnologia para avivar aquelas cenas e todo o complexo narrativo, ou então até nos traz um outro olhar de uma história já conhecida. Seria, por exemplo, narrar a questão do endemoniado de Gadara sob o ponto de vista dos criadores de porcos. É uma possibilidade que ilustra, que constrói, que edifica. Curiosamente, o filme Noah não parte para nenhuma dessas linhas. Usa realmente os recursos tecnológicos de uma forma muito especial, é gostoso de se ver e de se sentir um pouco dentro da história. Só que a história é de um outro homem. A história é de um homem que está distinto do Noé que conhecemos numa característica fundamental, que é o seu caráter. Vemos ali um homem confuso, vingativo, desesperançado, que durante o curso todo da história não entende o seu papel. E apenas no final, numa tentativa de um resgate desse consolo preconizado das Escrituras, ele mesmo e sua esposa parecem se reencontrar. Isso para não entrar nos detalhes como o fato de Matusalém ter morrido pelo dilúvio e pela história triste do destino dos filhos de Noah. Então estamos falando de uma outra pessoa. Aquele nosso irmão e irmã que se der ao trabalho de assistir o filme, deixamos esse alerta. Não podemos defendê-lo nem mesmo como uma ferramenta para uma discussão bíblica. Vale apenas como contraste do que Noah foi e do que o personagem Noé do filme não chegou sequer perto de ser. Bem, ainda na busca e com o coração aberto para encontrar em toda essa gama de presentes que o Senhor nos dá nos nossos dias, na busca de encontrar coisas, recursos, formas que elucidem, que esclareçam e que iluminem a narrativa essencial das Escrituras, nos despedimos com a mesma gloriosa paz. Como vocês acabaram de ouvir, o filme Noé não tem nada a ver com o relato bíblico
sobre a vida de Noé e sobre o dilúvio, ou seja, não tem nada a ver com a realidade. A professora Sara não quis entrar em detalhes, mas alguns dos muitos erros do filme já têm sido pontuados na internet, em sites evangélicos e em sites também de judeus, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E nós gostaríamos de rapidamente mencionar alguns desses erros, só para você ver o quão divorciado do texto bíblico, do texto sagrado, da narrativa histórica está o filme Noé. Por exemplo, a Bíblia nos diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e mais de uma vez, que entraram na arca apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas de seus filhos. Mas no filme não. No filme de Darren Aronofsky, que é um judeu ateu, filho de judeus ortodoxos nos Estados Unidos, entram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e a esposa de Sem, porque Cão e Jafé não têm esposa no filme. Além disso, Tubal-Caim, que não tem nada a ver com a história do dilúvio, um descendente de Caim que não tem nada a ver com a história do dilúvio, entra na arca também, e lá dentro ele faz seleção natural, como tem sido falado nos blogs, nos sites, na internet, porque ele, para se alimentar ali dentro, começa a matar alguns animais, e o filme dá a entender, então, que alguns animais que existiam na época de Noé e que hoje não existem, deixaram de existir justamente porque Tubal-Caim, escondido na arca, começou a fazer seleção natural, comendo alguns daqueles animais ali dentro. E de onde vem, então, as esposas dos outros 2 filhos de Noé? Simplesmente a esposa de Sem, que é estéril, ela, por obra e graça de Matusalém, que faz uma oração por ela, como tem sido descrito por alguns sites, deixa de ser estéril e dá à luz gêmeas. E subtende-se que essas gêmeas passarão a ser as esposas de Cão e de Jafé. Veja que coisa absurda. Além do mais, Noé é apresentado como um ambientalista radical e andrófobo, do tipo que tem ódio a seres humanos, que acha que o melhor para o universo é que a natureza permaneça, mas os seres humanos sejam destruídos, sejam totalmente mortos, quando a Bíblia não apresenta Noé dessa forma. Noé, como a professora Sara já disse, é uma pessoa com ambiguidade moral, cheia de dúvidas, confusões. Em alguns momentos ele parece um fundamentalista religioso dentro daquele perfil, daquele quadro de fundamentalista religioso que é apresentado pelos críticos das religiões. E ele também é uma pessoa que se embebeda justamente porque ele se arrepende de ver aquelas pessoas todas mortas no dilúvio. Há também, muitos sites têm falado sobre isso, a presença dos anjos caídos, que não aparece no relato bíblico, isso aparece apenas no livro de Enoque, um livro apócrifo escrito no ano 300 a.C., e que traz provavelmente algumas afirmações, alguns relatos que são parte da tradição judaica e que podem ser verdadeiros, mas a maioria do seu conteúdo é totalmente espúria, e entre as aberrações que nós temos lá, nós temos a história dos anjos caídos, que ajudam Noé a construir a arca. Isso, segundo tem sido contado, também aparece no filme. Esses anjos caídos depois são salvos, e são coisas malucas desse tipo que aparecem no filme. Noé quer matar as filhas, as netas dele, que estão para nascer dentro da arca, porque não era para entrar mais ninguém, e não era para a família dele perpetuar a espécie, mas era para eles serem salvos, mas depois de salvar os animais morrerem, se matarem. Isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Nada, absolutamente nada a ver com o texto bíblico. Ou seja, é pura desinformação e é um uso, pelo que tem sido denunciado, do personagem bíblico para fazer uma pregação ambientalista radical.
Noé é um ambientalista radical. E Tubal-Caim aparece, segundo tem sido falado, como uma espécie de guerreiro, de alguém que representa o progresso e que destrói o meio ambiente. É simplesmente um uso indevido de um personagem bíblico, um estupro da história de Noé, para que ela se coadune com um tipo de mensagem que tem a ver com a ideologia de muitas pessoas nos dias de hoje. Então, se alguém quiser aprender alguma coisa sobre Noé, abra a Bíblia, estude a palavra de Deus, em vez de assistir porcarias como essas. Queridos, estamos chegando ao final de mais um CPD News e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.